E aí, meu povo, bora lá, gente, disposição para mais uma aula de embriologia. Ei, olha só, vimos segmentação, depois vimos gastrulação, a segunda fase, e agora a terceira e última fase do desenvolvimento embrionário. No caso, a organogênese, tema dessa nossa aula. Direto ao assunto, bora lá, que é assim. Essa fase, ela se caracteriza por haver a formação de tecidos e órgãos. E aí, pessoal, da mesma forma que na gastrulação, a gente vai conhecer aqui e caracterizar os eventos embrionários que acontecem na organogênese. E qual o primeiro evento que ocorre na organogênese? Olha para cá, neurulação. A neurulação, ela ocorre assim que a gastrulação termina e começa a organogênese. Quando a organogênese começa, a primeira etapa dela é a neurulação. Eu estou querendo te dizer que a neurulação ocorre no iniciozinho da organogênese. E é nesse início que há a formação do tubo nervoso. Tubo nervoso este, pessoal, que vai dar origem ao sistema nervoso. Perfeito? Então, esse é um evento embrionário extremamente importante. Perfeito? Entenderam isso? Bora para cá, vamos avançar. O segundo evento embrionário que a gente precisa associar diretamente à organogênese é a formação da notocorda. Pessoal, a notocorda nada mais é do que uma estrutura alongada que fica abaixo do tubo nervoso. Eu vou mostrar no desenho para vocês, dando suporte a esse tubo nervoso. Ela tem outras funções que a gente vai falar mais na frente, certo? Então esse é o segundo evento. Tanto o tubo nervoso, atenção, como a notocorda se encontram na região dorsal do embrião, na região mais de cima, a região mais superior do embrião, e não na região ventral, embaixo. Beleza? Entendido isso, gente? Então, ok. A origem dessa notocorda é a mesoderme, a gente também vai ver isso mais para frente. O terceiro evento embrionário, vem para cá, vai ser a diferenciação dos folhetos embrionários. Ei, eu falei no iniciozinho para tu que o que caracteriza a organogênese é a formação de tecidos e órgãos. Esses tecidos e, consequentemente, esses órgãos surgiram a partir de folhetos embrionários. Lembram quais são os folhetos? Vem para cá, se tu não lembra. Ectoderme é aquele folheto mais externo que a gente viu lá na gastrulação. Mesoderme, que é o folheto mais intermediário no meio, e endoderme, que é o folheto mais interno. Então são esses três folhetos que, muito cuidado, eu estou falando para você aí, presta bem atenção. Formação dos folhetos embrionários é um evento embrionário que acontece aonde, gente? Na gastrulação. Já diferenciação dos folhetos, eu estou querendo dizer o quê? Que os folhetos, eles se diferenciam, eles dão origem a tecidos e, consequentemente, a sistemas e órgãos. Deu para entender isso, gente? Formação dos folhetos embrionários ocorre na gastrulação. Diferenciação dos folhetos embrionários acontece onde? Justamente na organogênese. Grava isso aí. Muita gente confunde isso. Beleza? Então bora lá, pessoal. Esses são os três eventos que a gente precisa entender. E aí é importante a gente entender onde é que estão essas estruturas aqui, citadas anteriormente. Então a gente tem aqui, por exemplo, eu desenhei um anfioxo, um animal que a gente já falou muito nele, que serve como modelo na embriologia. Lembrar que esse animal ele vive semienterrado no fundo dos oceanos, e aqui vocês estão vendo ele na fase adulta, muito cuidado, na fase adulta, vocês não estão vendo o embrião. Mas aqui na fase adulta, como ele mantém algumas estruturas lá do desenvolvimento embrionário, então é interessante a gente entender aqui. Olha para cá, ó, de verde aqui, vocês estão vendo, dá o zoom aí,
O tubo nervoso dorsal. Ei, onde é que o tubo nervoso dorsal se forma? Em que momento? Na neurulação, na primeira etapa da organogênese. Não esquece isso. E logo abaixo de preto aqui, olha só, tá quem? A notocorda, ou cordão, ou corda dorsal. A notocorda, como eu disse a vocês, como está abaixo do tubo nervoso, dá suporte a ele, além de outras funções importantes. Perfeito? Então vejam, pessoal, que são estruturas que se encontram na região dorsal, tanto na fase do embrião como também na fase adulta. Cuidado, a gente está falando do animal modelo aqui, o Amphioxus. Outros animais, como os vertebrados, eles perdem ao longo da vida essa notocorda. Ela vai regredindo. Perfeito? Isso vocês vão entender mais para frente. E aí, nós temos os 3 folhetos embrionários, que eu citei agora anteriormente, e vamos entender como esses folhetos embrionários eles se diferenciam. Eles se diferenciam em diferentes tecidos, em diferentes sistemas, órgãos, ok? Então, olha só, a gente tem a ectoderme, a mesoderme e a endoderme. Pessoal, a ectoderme, lembrar de gastrulação lá, é aquele folheto mais superficial, está mais externamente no embrião. Então ele vai dar origem, sem dúvida alguma, à epiderme, que é uma camada da pele mais superficial, certo? E vai dar origem ao sistema nervoso também. O sistema nervoso, ele também é formado por uma invaginação da ectoderme. A gente vai ver isso no próximo vídeo agora, ainda nessa aula, daqui a alguns minutos. Beleza? Então a ectoderme são esses dois aqui. Gravem esses dois aqui, certo? Temos a mesoderme e a endoderme. Vamos primeiro pegar a endoderme. A endoderme, enquanto a ectoderme está mais externo, a endoderme é o mais interno dos folhetos embrionários, certo? Então a endoderme, pela lógica, vamos raciocinar, pela lógica a endoderme vai ter que gerar tecidos mais internos. Quem são? São os tecidos que revestem o tubo digestório, é o revestimento interno dos órgãos digestórios e também das glândulas acessórias, que no caso são, por exemplo, as glândulas salivares, que fazem parte do tubo digestório, certo? Pâncreas, fígado, esses órgãos. E o revestimento interno dos ductos ou vias aéreas, os ductos respiratórios, traqueia, brônquios, pulmão, todo o revestimento interno desses órgãos, eles compõem, melhor dizendo, são originados pela endoderme, porque eles são mais internos, revestimento interno, já está dizendo. Perfeito, gente? Então entendemos ectoderme e entendemos endoderme, ok? O restante tende a ser o quê, pessoal? Mesoderme. Então você vai ver que a mesoderme, que é aquele folheto intermediário, mediano, que está no meio entre a ectoderme e a endoderme. Então ele vai dar origem, por exemplo, à derme. Atenção, cuidado para não confundir. A epiderme, que está mais externamente, é originada pela ectoderme, que é um tecido externo, é um folheto externo. A derme, ela está abaixo da epiderme. Se ela está abaixo, ela vai estar mais ou menos na região mediana, porque ainda tem muita coisa lá embaixo. Então ela vai estar no meio. Ela não está tão superficial, tão externa. Então a derme vai ser formada a partir da mesoderme. O celoma, pessoal, são as cavidades onde estão presentes os pulmões, que é a cavidade pleural, cavidade pericárdica, o coração, e cavidade peritoneal, justamente onde estão os órgãos, as vísceras do trato digestório. Perfeito? Então essas cavidades são formadas a partir do celoma, que vem da mesoderme. Estão em posições, digamos assim, medianas. Vamos pegar sempre o caso do ser humano. Atenção, a cartilagem, por exemplo, está lá, a cartilagem dos nossos ossos, também está em região intermediária. Os músculos, tanto os músculos da gente esqueléticos, dos braços, das pernas, como também a musculatura não estriada, que é os músculos lisos, eles também vêm de quem? De mesoderme. Falou em músculo, a origem é mesoderme. Mas só atenção no seguinte, e vocês vão ver no próximo vídeo. Músculos esqueléticos
vem de um tipo de mesoderme chamada de epímero, ou mesoderme dorsal. A gente vai ver no próximo vídeo. E os músculos lisos são os músculos das vísceras, dos órgãos, principalmente do trato digestório. Esses músculos são provenientes, originados a partir de outro tipo de mesoderme, chamada de hipômero. Nós iremos, repito, ver no próximo vídeo. Ok, gente? Cuidado só para não confundir isso, caso pegue uma questão um pouco mais detalhista. E aí, pessoal, temos também o sistema urogenital, que é o sistema urinário e o sistema reprodutor, os ovários, o útero, né, os rins, que é no sistema urinário, todos esses órgãos que estão em posições no corpo, entendam, posições medianas, certo? Todos esses órgãos, eles vão ser originados pela mesoderme, porque é o tecido mediano que está no meio, certo? E cardiovascular, o coração e os nossos vasos também vão ser originados pela mesoderme. Atenção, gente, o revestimento, muita atenção no que eu vou falar agora. Uma coisa é esses órgãos, coração, os vasos sanguíneos, o útero, os rins, sistema urogenital. Esses órgãos, eles são originados pela mesoderme, mas o revestimento interno deles tendem a ser formados a partir da endoderme. Certo, gente? Falou em revestimento interno, a origem é endoderme. Principalmente, os livros trazem mais das vias aéreas e do tubo digestório. Perfeito? Então, por exemplo, presta bem atenção. Eu estou querendo chamar a tua atenção pelo seguinte. Se tu vê lá na questão que o estômago, o músculo do estômago, o estômago é um órgão muscular, o músculo dele é originado a partir da endoderme, porque está aqui tubo digestório, está errado, certo? O que é originado da endoderme é o revestimento do estômago. A musculatura é o músculo liso. Falou em músculo, a gente tem quem? A mesoderme, certo? Outro ponto, reforçando, falou em epiderme, epiderme está mais superficial. Quem é o folheto mais externo? A ectoderme. Então ela vai ser originada a partir da ectoderme. Derme, atenção, está abaixo da epiderme, mas na região mediana. É formado pela mesoderme. Muito cuidado com isso. Estou sendo repetitivo porque isso é casca de banana nas questões. Perfeito, gente? Então, vamos para o próximo vídeo e entender tudo isso que a gente está falando. Ok? Então, bora lá, pessoal. Vamos entender tudo sobre esses eventos que caracterizam a neurulação a partir do anfíox. Depois a gente compara com os outros animais. E aí, pessoal, não copia nada. Tudo vai aparecer na tela para vocês que eu explicar e também no material. Então, olha para cá, gástula do anfíox. Vem comigo. Ela está aqui com os 3 folhetos embrionários. Ectoderme mais externo, mesoderme e a endoderme de azul aqui revestindo o arquêntero. Perfeito? A gástula mais avançada, mais madura, prestes a iniciar a neurulação, ela possui um achatamento na ectoderme dorsal, lá em cima do embrião, chamado de placa neural, que tem nas suas extremidades aqui as chamadas pregas neurais, que são essas dobras aqui, essas elevações. Beleza, gente? E aí, pessoal, a gente vai compreender a partir de agora as transformações que acontecem em cada folheto embrionário desse. Vamos focar nos folhetos. Então vamos falar tudo da ectoderme depois dos outros dois. Então a ectoderme, que é essa camada mais externa, esse folheto, lá na região da placa neural, vai ocorrer um maior aprofundamento dessa ectoderme dorsal. Então essa placa aqui vai se achatar cada vez mais, ela vai se aprofundar cada vez mais, formando o que nós chamamos de, atenção, sulco neural, certo? Então forma-se esse sulco neural. Esse sulco neural, presta bem atenção, ele é formado da região anterior do embrião até a região posterior. Presta bem atenção.
Esse desenho que vocês estão vendo, isso é um corte transversal. Vocês estão vendo um embrião, imagina que esse lápis é um embrião. Vocês não estão vendo ele assim, vocês estão vendo ele assim. Então tudo isso que está ali é isso aqui, ó, do embrião. Mas se a gente fizer isso aqui, a gente vai ter a região anterior aqui do embrião e a região posterior. E todo esse suco aqui neural formado pela ectoderme, ele acontece, ó, da região anterior se prolongando até a região posterior. Beleza? É ele, gente, que vai se prolongar aqui para formar o sistema nervoso central, a medula espinhal e, no caso, o encéfalo mais na frente. Beleza? Então, enxerga o embrião em 3 dimensões. Olha para cá, imagina ela assim, ó. Repetindo o sulco neural, ele se forma aqui, ó, ao longo de toda a região dorsal. Atenção, gente. Esse sulco neural, quando as pregas aqui se fecham, a ectoderme causa um recobrimento aqui, ocorre o fechamento desse sulco neural, aí sim nós temos a formação do chamado tubo nervoso. Dá o zoom aí. Formou-se o tubo nervoso, que é justamente um evento embrionário bastante característico da neurulação. Então eu estou dizendo a vocês que a ectoderme dorsal, a ectoderme, ela vai formar, vai dar origem ao tubo nervoso, como também ela vai dar origem, por se manter aqui na superfície externa, ela vai dar origem à epiderme, certo? Então, já está na tela para vocês aí. Então, falamos tudo o que acontece com a ectoderme. Logo em seguida, vamos para a mesoderme. Mas antes, deixa eu dizer uma coisa a vocês. No caso dos mamíferos, o fechamento desse sulco neural para formar o tubo nervoso, esse fechamento, ele ocorre, imagina um embrião aqui, ele ocorre em alguns pontos. Então, o tubo nervoso no embrião dos mamíferos fecha aqui, depois fecha no outro ponto, em outro ponto, separado. Já nas aves, por exemplo, esse fechamento do tubo nervoso ele é contínuo, se fecha todo. Beleza? No caso do ser humano, pessoal, existe uma deficiência congênita, uma má formação congênita lá no embrião. Aqui nessa região posterior, essa malformação é chamada de espinha bífida. Ocorre um mau fechamento, um fechamento incompleto do tubo nervoso aqui, no caso do sulco neural. Perfeito? Não foi completo o processo. E aí a pessoa pode vir a ter algumas limitações. E, no caso, na região anterior, estou falando aqui no embrião humano, nessa região anterior, forma-se o encéfalo, né? A partir da dilatação aqui do tubo nervoso, ele se dilata, é um processo chamado cefalização, forma-se um encéfalo. Mas muitas vezes, não muitas vezes, é mais raro, mas pode acontecer a formação incompleta desse encéfalo. Uma condição que a gente chama, uma má formação chamada de anencefalia, porque não houve, repito, a formação completa, o fechamento completo do tubo nervoso. Perfeito, pessoal? Deu para entender isso? Então bora lá, falamos tudo de ectoderme. Vamos agora falar tudo sobre a mesoderme. Acompanha. As células da mesoderme aqui, olha só, elas começam a sofrer um rearranjo, modificações, movimentações, começam a se multiplicar, e aí elas sofrem essas dobras aqui. Elas se reorganizam e formam aqui de verde o que nós chamamos de, atenção, notocorda. Mais um evento bastante característico da neurulação, certo? A notocorda nada mais é do que um grande bastão aqui na região dorsal que fica logo abaixo do tubo nervoso e tem a função de dar suporte, sustentação a esse tubo nervoso. E aí eu queria também destacar o seguinte, pessoal, notocorda, ela não tem apenas a função de dar suporte, sustentação para o tubo nervoso. Beleza, isso é uma função dela, mas além desta função,
A notocorda, que muitos esquecem nas questões, ela também tem a função, como eu falei, de promover, de controlar a diferenciação das células nervosas do tubo nervoso. Ela controla a diferenciação das células nervosas para formarem células do sistema nervoso central, como também células do sistema nervoso periférico. Não esquece isso. Então, a mesoderme ela vai dar origem à notocorda, a partir desses movimentos celulares aqui. Aí essa mesoderme ela vai, ó, as células de vermelho aqui, elas vão se multiplicando e vão tomando todo esse espaço aqui. Vejam que ela vai tomando todo esse espaço, olha. Certo? Ao mesmo tempo que ela vai se multiplicando, tomando todo esse espaço, essa endoderme de azul aqui, ela vem e se fecha aqui, olha. Ela se fecha aqui, a endoderme. Perfeito, gente? Então, bora lá. A mesoderme, ela vai formar ela é dividida em 3 subtipos, em 3 regiões. Existe a mesoderme dorsal, chamada de epímero, olha ela aqui, nessa parte de cima. A mesoderme mediana ou intermediária, chamada de mesômero, que é justamente esse bloco de células vermelhas aqui, essa mesoderme aqui, mais estreitinha, certo? E logo abaixo, todas essas células vermelhas abaixo aqui, tanto de um lado como do outro, nós chamamos de mesoderme ventral ou hipômero. Tudo isso está passando na tela para vocês. Perfeito, gente? Vamos falar sobre cada um dessas mesodermes. A mesoderme que a gente chama de epímero é a mesoderme dorsal, lá de cima, só essas células daqui. Ela é dividida, atenção, vamos respirar, ela é dividida em dermátomo, miótomo, tá na tela aí, e esclerótomo, certo? O dermátomo corresponde a blocos de células que estão mais superficialmente aqui, abaixo da ectoderme. Esses dermátomos vai dar origem justamente, pessoal, à derme da pele do animal, certo? A derme, cuidado, não é a epiderme. A epiderme quem dá origem é a ectoderme, certo? Depois do dermátomo, nós temos mais aqui na região central aqui, esse bloco de células aqui, que nós chamamos de miótomo. Os miótomos, olha gente, mio, lembra de músculo. O miótomo vai dar origem, são células que vai dar origem aos músculos esqueléticos. Perfeito? Aos músculos mais dos membros do animal. E mais internamente aqui, nós temos o esclerótomo, que inclusive são essas células mais internas, mais ventrais, que pega próximo do tubo nervoso. Esse esclerótomo, ele vai ter a função de dar origem à cartilagem, aos condroblastos, que são as células da cartilagem que vão justamente dar suporte ali e vão preencher espaços entre as vértebras. Isso falando no caso dos vertebrados de uma forma geral. Certo, pessoal? Então o epímero ele é dividido em dermátomo, miótomo e esclerótomo. Ok? Esses grupos, esses aglomerados celulares que eu falei, esses 3, nós chamamos de somitos. Então o epímero é formado por esses 3 somitos. Vamos para o próximo mesoderme, aqui embaixo, olha só. Essa mesoderme mais estreita aqui, no meio, ela vai dar origem ao sistema urinário e genital, ao sistema urogenital. Só isso. E por fim, esse hipômero, que é essa mesoderme aqui de baixo, vai dar origem ao sistema cardiovascular. Coração e vasos sanguíneos se formam a partir dessa mesoderme aqui, chamada de hipômero. Perfeito, pessoal? Deu para entender isso? Neste hipômero, nós temos aí a formação de 2 lâminas celulares, 2 camadas finas de células, chamadas de, está na tela também,
esplantopleura e somatopleura. A esplantopleura é essa camada de célula do hipômero, aqui, olha só, que está em contato com a endoderme. Olha, que eu estou passando o pincel, dá o zoom aí. E essa camada mais externa aqui, mais próximo da ectoderme, nós chamamos de somatopleura. Então, somatopleura aqui, esplantopleura aqui. Essas duas lâminas celulares do hipômero, ou mesoderme ventral, elas vão delimitar uma cavidade aqui, chamada de celoma. Olha o celoma aqui, ó, certo? Chamado de celoma. Esse celoma, pessoal, tá aí na tela o que eu estou falando. Não copie nada. Eu sei que é muita informação, mas vamos ter calma. Esse celoma aqui nada mais é do que uma cavidade que vai dar origem a cavidades importantes no organismo adulto. Quem são essas cavidades? A cavidade pleural, a cavidade peritoneal e pericárdica. A cavidade pleural é onde está alojado os pulmões, por exemplo, no caso da gente. A cavidade peritoneal, onde está alojado os órgãos mais viscerais, certo? Digestórios. E a cavidade pericárdica vai ser justamente onde está alojado, vai estar presente ali, abrigando o coração do indivíduo, certo? No caso do animal aí. Deu para entender, gente? Então, pessoal, a mesoderme, epímero, mesômero e hipômero, toda essa mesoderme aqui, tudo de vermelho, dá origem, de uma forma geral, aos órgãos internos da gente. Seja músculos, a derme da pele, cuidado para não confundir derme com epiderme. A epiderme, ela é formada pela ectoderme, e a derme é formada justamente aqui no epímero, lá no dermátomo. Cuidado com isso, perfeito? E aí, gente, falando da mesoderme, a gente parte agora para falar da endoderme. Tá aqui a endoderme de azul, certo? A endoderme, ela reveste essa cavidade interna aqui, que é justamente o folheto embrionário que vai dar origem ao revestimento do tubo digestório, como também das vias aéreas. Perfeito? Revestimento, cuidado. Pessoal, muita atenção no que diz respeito ao miótomo aqui. O miótomo, ele dá origem à musculatura esquelética, certo? Esquelética. Muita atenção com isso. Já aqui no hipômero, ele vai dar origem à musculatura já lisa, à musculatura dos órgãos viscerais. Isso é uma diferença extremamente importante que vocês precisam assimilar. Pessoal, não é pouca informação, dá para ver que é muita coisa, mas assistam, revisem essa aula depois, porque vocês vão ver que não é bem o decoreba. Atentem para as posições de cada folheto embrionário. Tentem enxergar o embrião não como essa figura só aqui. Enxerguem ele assim, olha, como um indivíduo, como um elemento mais extenso. E aí tentem posicionar aí os órgãos, imaginando numa situação mais futura, a partir do momento em que começa a organogênese, a formação desses órgãos. Perfeito, gente? E aí, olha só, vamos comparar a embriologia do anfíoxus, que a gente acabou de ver, com a dos anfíbios e aves. Pessoal, rapidamente, não vai ser explicado tudo de novo. A coisa acontece muito similar. Nos anfíbios, você tem um arquêntero aqui na gástula, ele menor, mais reduzido. Mas aqui está a ectoderme, de vermelho aqui a mesoderme, e de azul aqui a endoderme. Perfeito? A gente vai observar ao longo da neurulação que o arquêntero ele se mantém reduzido, forma-se aqui a partir da mesoderme, olha, a mesoderme preenche todo esse espaço, forma-se a notocorda, do mesmo jeito lá de cima, forma-se também o suco neural, que vai dar origem ao tubo nervoso aqui, dorsal, forma-se o celoma, ó, celoma de um lado e do outro,
as cavidades que a gente falou, esse mesoderme, essa mesoderme, ela é dividida também em epímero, mesômero e aqui em hipômero, tudo muito similar, muito parecido, gente. Há uma diferença aqui que nos anfíbios há uma maior quantidade de vitelo. Não esquece, lá na primeira aula de embriologia, aqui a gente está falando no Anfiocus de um ovo, de um ovo zigoto isolesto ou oligolesto com pouco vitelo. Já aqui há uma quantidade um pouco maior, chamado aí o ovo de classificado como heterolesto. Então você já vê aqui de verde, olha que eu destaquei, essa região com vitelo acumulado, com nutrientes aqui presentes. Perfeito? Mas acontece tudo muito semelhante aqui. Beleza? Não é necessário a gente repetir. No caso das aves, a gente está tratando aqui de um ovo do tipo telolesto, pessoal. Um ovo com alta concentração de vitelo, todo nesse espaço aqui, certo? Melhor ver aqui na neurula, está pintado todo de verde o vitelo. E aí a gente tem essa região aqui do ovo, a região mais na parte do disco aí germinativo, nós temos todo o desenvolvimento embrionário muito semelhante. Formação do suco neural aqui que vai dar origem ao tubo nervoso. A mesoderme que estava aqui, olha, de vermelho, as células vão se multiplicar, formando blocos de células aqui. Forma-se aqui inicialmente o celoma. Tudo isso que a gente viu lá no Anfiocus. Muito parecido, mas numa região mais restrita, certo? Temos aqui o arquêntero, que está aqui, olha, todo o intestino primitivo, o tubo digestório primitivo, sendo delimitado pela endoderme aqui de azul, a mesoderme, que deu origem justamente à notocorda aqui de verde. Então, a diferença é que há uma alta concentração de vitelo, que faz com que o desenvolvimento embrionário só ocorra nessa região aqui do ovo. Perfeito, gente? Cabe ressaltar aqui, pessoal, nas aves há uma formação, e a gente vai ver isso numa aula específica, dos chamados anexos embrionários, certo? Melhor dizendo, anexos extra-embrionários. São camadas celulares, estruturas, elementos que vão se formar extra-embrião, certo? A gente vai entender melhor isso justamente numa aula específica que vai ser a próxima aula. Beleza, pessoal? Então deu para entender? Basicamente é isso, gente. A gente viu aqui uma embriologia comparada, forte, com detalhes, para que a gente possa fazer vestibular em qualquer lugar desse país. Beleza, gente? Um abraço a todos e até a próxima aula.